Após esse evento, o Uzami está chorando enquanto chupa um picolé. Hayato pergunta o que aconteceu e o Uzami pede desculpas por não ter feito uma jogada melhor, dizendo que é culpa dele por eles não estarem comendo sorvetes com o dinheiro do Tsuka. Mas a senhora da lojinha diz que vai dar um takoyaki extra para ele se animar. Então o Uzami fica animado ao ouvir aquilo. Rintaro acaba recebendo uma mensagem em seu celular e ao ler pergunta para os três se eles estão livres depois daqui. Após disso, Rintaro os leva para se encontrarem com Vaguri e a Subaru. Vaguri pede desculpas por tê-lo chamado de forma tão repentina e agradece por terem comparecido. Mas o Hayato fala que está tudo bem enquanto o Uzami diz que eles tiveram um festival esportivo e por conta disso saíram mais cedo da escola. Vaguri fica animada sobre o evento esportivo e pergunta como foi. Daí o Uzami vai direto ao ponto e fala que eles perderam na final. Vaguri acha aquilo triste e o Prota observa a conversa deles e percebe que eles já estão se dando bem. O Hayato pergunta ao Saku se aquele lugar é longe da escola. O Saku diz que deve ser para eles não serem encontrados. Então a Vaguri explica o motivo de terem chamado os garotos, que seria para agradecer a ajuda que os três deram na noite anterior. Saku e Hayato ficam sem jeito e o Uzami fica feliz por elas estarem bem, só que ainda tem mais coisa, pois elas dão uma sacola cheia de lanche para eles. O Hayato fica surpreso por ser muita coisa, mas o Vaguri diz que é só um lanchinho das três. Eles agradecem a gentileza delas e o Uzami começa a chorar de felicidade e pergunta se já podem comer aquele lanche. A Guri fala que sim. Só que nesse momento a Subaru se levanta e diz que falou coisas horríveis para ele naquele dia na biblioteca como merdinha e imbecil. Ela guardou o rancor só porque ele era da escola Sidori. E por conta disso a Subaru fala que ela é um lixo e pede desculpas. E o Uzami diz que nem lembrava mais que tinha sido chamado de mundo. Daí todos ficam olhando para ele sem entender aquela resposta. Então o Uzami se levanta e fala que isso aconteceu faz um mês. O Hayato diz que eles brigaram feio naquele dia. Só que o Uzami nem lembrava mais disso. De qualquer maneira, ele fala que não se importa e que está tudo bem, pois por ser insultado o tempo todo, já até se acostumou. Ao ouvir aquilo, o Saku decide se desculpar também, pois ele também disse coisas horríveis a ela e todos ficam chocados por ele ter tomado aquela atitude. A Subaru diz de forma tímida que está tudo bem. Vaguri pede para ela dar o presentinho de desculpas. Então a Subaru pede para eles aceitarem e ao olharem o que é, todos os quatro ficam impressionados, pois aqueles doces parecem muito caros. O Rintaro diz que eles são raros de se conseguir e sabe disso porque a mãe dele gosta desse tipo de coisa. Todos agradecem o presente que elas deram a eles. O Uzami fala que eles vão fazer uma festa de doces. O Rintaro diz que elas estão convidadas. A Vaguri fica alegre pelo convite. Já a Subaru fica receiosa e fala que não vai participar, pois ela é da Kikyo. Porém, os garotos não se importam com isso. Eles sabem que são odiados e por esse motivo, só tentam manter distância para não deixar ninguém desconfortável. Daí o Hayato diz que o Rintaro falou muito delas, que elas são pessoas boas e gentis. E o Saku fala que se o Rintaro disse isso é porque é verdade. De qualquer maneira, o Uzami diz para ela deixar de lado esse papo de Kikyo e de se desculpar, pois a partir de agora todos eles vão ser amigos. A Subaru fica comovida com aquilo e agradece a gentileza deles. E ela começa a se questionar o que estava guardando contra Sidori esse tempo todo, o porquê de ter essa visão deles, já que no final das contas a Vaguri estava certa sobre eles. Depois deles se deliciarem com os doces, o Hayato fala para o Saku que nunca imaginou que eles fariam amizade com as garotas da Kikyo. Então o Uzami pergunta se a Subaru tem um momento. A Subaru vai até eles e me pergunta qual seria o nome da loja que ela comprou aqueles doces. Enquanto isso, Rintaro e a Guri ficam observando eles. Ela diz que fica feliz pela Subaru estar se dando bem e que também fica feliz pelo Prota ter conseguido conversar direito com eles. Rintaro agradece e em seguida fala que quer recompensá-la por tê-la ajudado nos estudos. Ele pensou muito em como poderia recompensá-la, mas não conseguiu pensar em nada. Então a Guri disse a Rintaro que queria ir a algum lugar com ele. Após isso, Prota acaba se lembrando das palavras do Sami, de que ele acha o Rintaro um cara direto. Já que falar coisas como eles são gente boa, ou quero que acredite em mim, só faz o Uzami pensar que ele é sincero e que mudou bastante. Só que na hora em que o Uzami disse essas palavras, por algum motivo, o que veio na mente dele foi a Aguri. Depois ele está no trem nervoso com o encontro que vai ter com ela. E Rintaro escuta um casal falando de encontro e tenta não pensar muito sobre. Ele sai do trem dizendo para si mesmo que é só para recompensá-la. Então ele precisa garantir que ela se divirta. Só que a Aguri acaba aparecendo atrás dele e eles dois nem sabiam que estavam no mesmo trem. Ela agradece por ele ter comparecido e diz que está muito feliz por isso. Rintaro fica tímido ao ver que a waifu está alegre por causa desse encontro. Após isso, eles vão até o aquário ver os tucunaré e os baiacu. Vaguri fala que já naquele lugar depois de tanto tempo faz parecer a primeira vez. E Rintaro diz que já foi naquele lugar com a família no primário, mas depois nunca mais. E a Aguri fica surpresa, pois faz séculos que ele não vai lá. E Rintaro conta que naquela época ele só se importava com os peixes grandes e por conta disso ignorou os menores. Em seguida, ele pergunta qual seria a coisa que ela estava querendo ver depois, se seria o show dos golfinhos.
E Vaguri responde que sim, que ela viu uma reportagem deles na TV no outro dia e que parece que a performance muda por tempo limitado. Como ela nunca viu ao vivo, pensou que seria bom eles verem juntos. No entanto, o show só começa às 3 horas e até lá eles podem dar uma olhada nas exposições. Porém, ela se lembra que precisa comer, já que faz 15 minutos que não come nada e que também quer experimentar alguns dos brinquedos temáticos e ver o mini show dos leões marinhos. A Aguri pergunta se eles terão tempo suficiente para verem tudo isso e o Prota começa a rir e diz que sim. Daí ela pergunta sobre os lugares que ele quer ir, mas o Prota fala que está tranquilo, pois é para eles fazerem tudo o que ela quiser. Ela fica feliz e eles vão dar uma volta pelo aquário. Eles riem, se divertem juntos até que param para lanchar. A Guri vê que a mesa deles é um aquário e nesse aquário tem peixes palhaços. Ela acha aquilo muito fofo. Então Rintaro aproveita o momento para agradecê-la novamente por tê-la ajudado com os estudos, pelos amigos e por tudo que ela vem fazendo na vida dele. A Guri fica contente e pergunta como foi o festival esportivo. Ele diz que foi muito bom. Daí ela fala que eles têm um tempo livre antes do show dos golfinhos começar. Então ele pode contar tudo sobre o evento para ela. Com isso, Rintaro começa a falar sobre tudo até que dá o horário. A gurizinha fica super empolgada, só que antes de irem, Rintaro precisa ir ao banheiro e a Aguri fica esperando ele sentada enquanto olha as fotos que eles tiraram juntos. Já Rintaro está quase tendo um ataque do coração no banheiro porque a Aguri está mais fofa que nos outros dias. Ao voltar para onde a Vaguri está, ele percebe que tem uma garotinha chorando com ela. Essa garotinha se perdeu dos pais e a Vaguri viu aquilo e decidiu chamá-la. Ela pergunta ao Prota se estaria tudo bem procurarem os pais dela e o Prota diz que está tudo bem. Com isso, Vaguri pergunta à garotinha onde mais ou menos ela se perdeu dos pais. A garotinha fala que foi em um lugar onde tinha um tubarão. Então a Aguri pede para ela ficar calma, pois vão encontrá-los. A garotinha fica animada ao ouvir aquilo. Daí o Vaguri se apresenta para a garotinha e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que se chama Mika e após isso a Vaguri apresenta Rintaro. No entanto, a Mika fica assustada com a lataria de marginal dele. Então o Rintaro vai até ela e se apresenta. Assim, a Mika fica menos assustada e nisso Vaguri vai procurar os pais dela enquanto a garotinha fica esperando com o Prota naquele lugar. Os dois ficam sentados esperando a Guri voltar, até que a Mika pede desculpas por ter trazido problemas para eles. O Rintaro fala que está tudo bem, que ela não deve se preocupar com isso, mas a Mika continua se sentindo culpada, já que acredita que estragou o encontro deles dois. O Prota fica surpreso com aquilo enquanto ela pergunta se eles não são um casal. Ele diz que não, que são só amigos, mas a garotinha fala que o encontro parece legal e que ela quer ter um encontro com seu crush chamado Dick. Esse garoto faz parte do mesmo grupo que ela e a Mika gosta muito dele, pois esse garoto é o mais rápido do jardim de infância, ótimo em barra fixa e ele sempre pede repetições no almoço. O Prota diz que ela deve gostar muito mesmo desse garoto e a Mika fala que o ama e que quando vê ele sorrindo, ela fica muito feliz. Rintaro fica surpreso com as palavras dela e começa a refletir um pouco sobre aquilo. Até que a Vaguri aparece com os pais da Mika. A garotinha fica muito emocionada e corre direto para os seus pais que abraçam ela. Vaguri diz que os encontrou porque eles estavam chamando a Mika. O pai da garotinha agradece e pede desculpas pelo transtorno que trouxe para eles, mas o Rintaro fala que está tudo de boa e que eles gostaram bastante de conversar com a Mika durante esse curto período de tempo. A Mika e a sua família agradecem a ajuda e antes de irem embora, a Mika vai até o Prota e diz no ouvido dele que ele e Vaguri formam um excelente casal. Ele fica surpreso e a garotinha dá tchau para eles. A Guri se sente aliviada por ter conseguido encontrar a família dela e como o show dos golfinhos deve ter acabado, ela pergunta se deve ir embora. Porém, o Prota fala que eles podem ver o show noturno e Vaguri fica animada e eles vão para o show noturno. Os dois ficam impressionados com o espetáculo dos golfinhos. Daí ela fala que é muito mais impressionante do que parecia pela TV. Em seguida, a Guri agradece a ele, pois ela não estava esperando nada em troca e que só pelo fato de tê-la ajudado já era o suficiente e que quando o Prota a convidou para sair, ela ficou muito feliz e se divertiu bastante com ele. E Rintaro nunca tinha imaginado que se sentiria dessa forma por alguém, porque nesse exato momento seu coração bate forte. O sorriso da Aguri fez a felicidade aparecer em sua vida. Agora tudo faz sentido. O Rintaro não consegue mais ignorar esse sentimento que é vívido e forte dentro dele. E por conta disso, ele deve fazer alguma coisa para expressar o que sente, porque finalmente ele descobriu que gosta de uma garota da Kikyo. E o episódio acaba. Até o próximo vídeo.